Vamos ver agora como cadastrar os imóveis no Sistema de Administração de Locação SLIM. Para iniciarmos o cadastro dos imóveis, necessariamente temos que ter primeiro o cadastro do proprietário, como vimos anteriormente. A codificação dos imóveis segue a seguinte ordem: código do proprietário mais quantidade de imóveis que ele possua na imobiliária. Por exemplo, 000010001, onde 00001 é o código do proprietário e 001 é seu primeiro imóvel cadastrado na imobiliária. Se este mesmo proprietário tiver um segundo imóvel na imobiliária, então vamos cadastrá-lo com o código 0001002 e assim sucessivamente até 999 imóveis de um mesmo proprietário. Vamos ver na prática como fica. Para cadastrar os imóveis do proprietário, clique no ícone imóvel na barra de ferramentas, ou acesse pelo menu em Imóvel, Cadastro de imóvel. A tela de consulta é a que se abre para visualizarmos os imóveis cadastrados, mas neste caso esta ainda não possui nenhum dado, pois ainda não cadastramos nenhum imóvel, somente o proprietário. Para cadastrar um imóvel, clique no botão Novo. Digite apenas o código do proprietário principal, deixando os próximos 3 dígitos com zeros. Aperte a tecla Tab ou Enter do seu teclado e o sistema informará automaticamente o código sequencial para cada novo imóvel cadastrado deste proprietário. Digite apenas o código do proprietário principal, deixando os próximos 3 dígitos com zeros. Aperte a tecla Tab ou Enter do seu teclado e o sistema informará automaticamente o código sequencial para cada novo imóvel cadastrado deste proprietário. Proprietário. O sistema já informa o nome do proprietário cadastrado anteriormente, quando se informa o código do proprietário. Data do cadastro. Você vai observar que o sistema insere automaticamente a data do cadastro. Cidade. O sistema já traz a sua cidade como padrão, mas se o imóvel for de outra cidade, digite a correta. Estado. O sistema já traz o seu estado como padrão, mas se o imóvel for de outro estado, selecione o correto. Vamos continuar explicando os demais campos deste cadastro do imóvel. Endereço. Comece digitando o endereço na parte branca, diretamente o nome do logradouro, sem acentuação e em letras maiúsculas. Se estiver digitando corretamente, o sistema vai completando o nome do logradouro, e quando estiver correto, passe para o próximo campo e informe o número do imóvel, e o sistema informará o CEP e o bairro corretos. Se você não estiver conseguindo encontrar o nome correto de logradouro, clique no botão SET no final da linha branca do endereço, e será aberto um assistente, para ajudá-lo a encontrar o nome correto de logradouro. Complemento. Informe o complemento do endereço, tipo, apartamento 35, bloco 5. Finalidade. Selecione a finalidade a que se destina ao imóvel, se residencial ou comercial. Com esta informação, você poderá selecionar quando emitir relatórios por finalidade, por exemplo, relatório de imóveis comerciais locados no período, ou no ano, etc. Área total. Informe a metragem total do imóvel. Esta informação é muito importante para as seguradoras avaliarem o valor do seguro, e como parâmetro para quem está procurando um imóvel para alocar. Situação. Neste campo, selecionar a situação do imóvel. Você poderá selecionar a situação do imóvel, usando o botão da caixa de seleção, ou digitando a situação, a seleção será automática. Para saber mais sobre as situações, clique em Ajuda. Mais informações sobre a situação do imóvel.
Sempre que se cadastrar um imóvel, deve-se deixar com a situação divulgação. O sistema mudará automaticamente para locado, assim que se cadastrar o inquilino. Da mesma forma, o sistema mudará a situação para disponível quando se informar a data da baixa do inquilino. Não esqueça: o sistema só aceitará o contrato do inquilino se a situação do imóvel estiver como divulgação ou disponível. A situação disponível significa que este imóvel está ainda em fase de término de contrato, ou seja, talvez ainda necessite uma reforma após a vistoria de saída, e por este motivo, ainda não pode ser divulgado para locação. Quando estiver pronto para locar novamente, mude a situação para divulgação. Você também poderá criar outras formas de controle de situações para os seus imóveis, através do cadastro de situações. Você pode acessar, clicando nos 3 pontinhos ao lado do campo Situação, e cadastrar uma nova situação. Identifique a nova situação como uma letra, por exemplo, C, e descreva como em contrato. Salve e selecione esta nova situação no cadastro do imóvel que você queira definir com esta situação. Por que definir a nova situação como uma letra específica? Porque esta nova situação, que você acabou de criar, serve tão somente para que você possa filtrar estes cadastros com determinado tipo de situação, e usando esta letra como filtro em relatórios. Vamos ver como filtrar isto mais adiante, quando falarmos dos relatórios dos imóveis. Desde a data, o sistema muda esta data automaticamente quando da locação ou da saída do inquilino. Matrícula de saneamento. Neste campo, informe o número da matrícula junto à empresa de saneamento. Matrícula de energia. Neste campo, informe o número da matrícula junto à empresa de energia elétrica. Tipo do imóvel. Neste campo, selecione o tipo do imóvel que está sendo cadastrado. Você poderá selecionar o tipo do imóvel usando o botão da caixa de seleção, ou digitando o tipo do imóvel, a seleção será automática. Você também poderá criar novos tipos de imóvel, caso não exista na caixa para seleção. Para criar um novo tipo de imóvel, selecione na barra de ferramentas, tabelas, tipo de imóvel. Tipo de construção. Neste campo, selecione o tipo da construção quando cadastrar o imóvel. Edifício. Quando o imóvel for do tipo apartamento, selecione o nome do edifício que se situa ao imóvel. Clicando no botão com 3 pontinhos ao lado do campo edifício, e na tela que se abrirá, você pode selecionar o edifício já cadastrado, ou cadastrar um novo edifício. Seguro do imóvel. Normalmente após cadastrado o inquilino, faz-se o seguro do imóvel, que pode ser cobrado do inquilino em várias parcelas ou à vista. Para quem quer ter um controle apurado sobre os seguros dos imóveis, deve cadastrar esses dados nesta tela do imóvel assim que for locado. O primeiro passo é selecionar a seguradora, e se ainda não existir para a seleção a companhia de seguros, você deve cadastrá-la. Para cadastrar uma seguradora, vá até a barra de ferramentas, clique em Imóvel e CIA de Seguro, Cadastro de CIA de Seguro. Após informados os dados da CIA de seguro, clique em Salva e Saída, e selecione o nome da seguradora no cadastro do imóvel, na aba Seguro. Preencha os demais campos deste cadastro, relativo à apólice, lembrando que todas as informações estão registradas na apólice de seguro. Código da taxa. Por padrão, o sistema de administração de imóveis utiliza a taxa 998 para lançar os valores do seguro, tanto no recibo como no extrato, e obedecendo os demais critérios gerais de configuração para todo o sistema. Se você quiser dar um tratamento diferenciado para este controle de seguro, crie a sua própria taxa, com seus parâmetros, e informe o código da taxa neste cadastro. Primeira parcela. Neste campo, informar o período de vencimento da primeira parcela, no formato mês/ano. Este lançamento será efetuado automaticamente pelo sistema, de acordo com as opções que você determinar no decorrer do cadastro de seguro incêndio.
Certifique-se de informar o primeiro período, tendo como base um mês de vencimento do primeiro aluguel. Número de parcelas. Informe o número de parcelas em que será dividido o valor do prêmio a ser cobrado. Última parcela. O sistema de administração de imóveis colocará automaticamente o período de cobrança da última parcela, baseado no número de parcelas informado. Valor da primeira parcela. Neste campo, informar o valor da primeira parcela, ou seja, o valor do prêmio dividido pelo número de meses em que você cobrará este seguro. Este valor poderá ser diferente das demais parcelas que serão cobradas. Por exemplo, você pode arredondar este primeiro valor para que as demais fiquem sempre um valor inteiro. Valor parcelas. Neste campo, informar o valor das parcelas subsequentes. Se for o mesmo valor da primeira, repetir. Mais informações sobre o seguro do imóvel. Atenção para estes dois próximos campos. Primeiro, não debitar proprietário. Se este campo não estiver marcado, o sistema lança o débito da parcela de seguro incêndio automaticamente para o proprietário, quando você calcular o extrato referente ao período da parcela. Da mesma forma, também um crédito para o extrato, se o recibo estiver pago ou for garantido pela imobiliária, e a opção não debitar inquilino também estiver desabilitada. Segundo, se este campo estiver marcado, o sistema não lança o débito da parcela de seguro incêndio automaticamente para o proprietário, quando você calcular o extrato, e lançará apenas o crédito para o proprietário. Atenção para esta situação. Se o seguro for bancado pela imobiliária, os dois campos devem ficar desmarcados. Neste caso, o sistema lança o débito para o recibo, e o débito e crédito para o proprietário, e o dinheiro fica com a imobiliária. Terceiro, não debitar inquilino. Se este campo não estiver marcado, o sistema lança o débito da parcela de seguro incêndio automaticamente para o inquilino, quando se calcular o recibo referente ao período da parcela. Da mesma forma, também um débito para o extrato do proprietário. Se o recibo estiver pago ou for garantido pela imobiliária, o sistema lançará também um crédito para o proprietário. Quarto, se somente este campo estiver marcado, o sistema não lança o débito da parcela de seguro incêndio automaticamente para o inquilino, quando se calcular o recibo, e lançará o débito para o proprietário. Observação. Nesta tela, informar as observações necessárias a este cadastro de seguros, sendo esta uma tela de livre edição. Para apagar esta observação, clique no botão Edita, selecione o texto a ser apagado, e pressione a tecla Del. Nunca clique em Exclui, pois você excluirá todo o cadastro. Vamos ver agora as informações sobre o contrato do imóvel. Se você tentar salvar este cadastro com os dados cadastrados até agora, o sistema dará algumas mensagens de aviso, pois não deixará salvar este cadastro sem alguns dados principais. Portanto, leia a mensagem e informe os dados solicitados, para então poder salvar este cadastro. Caso contrário, você perderá todos os dados já cadastrados. Quase todos os dados deste contrato são obrigatórios. Para continuar o cadastro, é só clicar em Fechar, da janela de mensagem, e continuar informando os dados. Valor aluguel. Muita atenção para preencher este campo. Opção A. Neste campo, informe o valor bruto do aluguel, que nunca poderá ser 0, se você trabalhar com regime de bonificação. B. Neste campo, informe o valor líquido do aluguel, que nunca poderá ser 0, se você trabalhar com regime de multa. Valor desconto. Com um duplo clique sobre o campo Valor desconto, você altera este para valor multa, e assim será definido o tratamento para o valor de aluguel. A. Se for definido como desconto ou bonificação para pagamento em dia, digite o valor do desconto, que será dado se o aluguel for pago até a data estipulada. Neste caso, no valor aluguel, informe o valor bruto. Opção B. Se for definido como multa a ser cobrado após a data limite de pagamento, informe o valor da multa.
Você pode deixar este valor multa em branco, mas deve determinar nas mensagens enviadas ao banco a porcentagem que será cobrado após o vencimento. Neste caso, no valor aluguel, informe o valor líquido. Para que saia este valor de multa ou desconto, já definido no recibo de aluguel, você deve informar o valor neste campo. Aluguel líquido. Neste campo, o sistema informa o valor do aluguel líquido quando você salvar este cadastro, baseado nas informações anteriores. Forma de reajuste. Neste campo, selecionar a forma de reajuste que pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Índice reajuste. Neste campo, selecionar o índice de reajuste. Você poderá selecionar o índice usando o botão da caixa de seleção. Se for o primeiro cadastro de imóvel que você está fazendo, provavelmente ainda não haverá nenhum índice para ser selecionado, então proceda da seguinte forma para cadastrá-lo. Clique no botão com 3 pontinhos, ao lado do campo Índice, ou vá até a barra de ferramentas em Tabelas, Índice de reajuste de aluguel. Na tela que se abrirá, clique no botão Novo, e digite um código para este índice. Tecle Tab, e informe a descrição do índice. Clique em Salva e Saída, selecione o índice no cadastro do imóvel. Você poderá cadastrar quantos índices forem necessários, e selecionar o índice adequado a cada imóvel. Prazo locação. Neste campo, você pode deixar pré-determinado prazo de locação para este imóvel. Por exemplo, 12 meses, 30 meses. Quando você for cadastrar o inquilino e colocar a data inicial do contrato de locação, o sistema calculará automaticamente a data da vigência do contrato do inquilino. Caso contrário, o sistema não calculará automaticamente a data de vigência. Se você informar um prazo diferente do que vai vigorar no contrato, você deve alterar este prazo no imóvel antes de cadastrar o inquilino. Dia do extrato. Neste campo, informe o dia que deverá ser repassado o valor do aluguel deste imóvel para o extrato do proprietário. Sem esta data, o sistema não calculará o valor do repasse deste imóvel ao proprietário. Carência para repasse. Informe o número de dias de carência para repasse do valor deste aluguel ao proprietário após a data de recebimento do aluguel. Atenção! Esta carência aplica-se apenas para aluguéis que não são garantidos pela imobiliária. Se você informar um número de dias de carência para repasse, selecione ao lado o fator de dias a ser aplicado, dias após pagamento ou dias úteis após pagamento. Comissão ou taxa de administração. Informe neste campo a porcentagem a ser cobrada mensalmente sobre o valor do aluguel pela imobiliária para a administração deste imóvel. Preste bastante atenção para a explicação sobre estes dois próximos campos. Comissão sobre taxas. Marque este campo se a imobiliária cobrar comissão sobre todas as taxas lançadas ao proprietário. Por padrão, o sistema cobra sobre os créditos no extrato, se este campo estiver marcado. Você pode configurar, em Utilitário, Configurações do Sistema, Configuração, se será cobrado comissão sobre créditos, ou débitos. Se você cobrar comissão somente sobre algumas taxas específicas, deixe desmarcado, e quando for cadastrar estas taxas, você poderá informar o crédito de comissão. A comissão cobrada sobre as taxas será sempre a mesma, cobrada para administrar o imóvel, informada no campo Comissão. Comissão mínima. Algumas imobiliárias estipulam um valor mínimo para administrar imóveis. Exemplificando, digamos que a imobiliária estipule que o valor mínimo a ser cobrado pela administração de imóvel é de R$ 50. Se a sua empresa tem esta particularidade, marque este campo, e não se esqueça de cadastrar este valor mínimo a ser cobrado, em caso do percentual não atingir o valor mínimo, em Tabelas, Cadastro de Comissão Mínima.
Então, em um imóvel com aluguel de até R$ 499 e com o percentual de 10% de comissão, automaticamente, o sistema cobrará R$ 50 do proprietário, e não os R$ 49, que seria a porcentagem. Se a sua empresa não aplica este critério, deixe desmarcado, e não cadastre nada em comissão mínima. Data angariação. Informe neste campo a data da angariação deste imóvel, ou seja, quando ele entrou para a administração da imobiliária. Angariador. Neste campo, selecione o nome do angariador deste imóvel, ou se ainda não existir, o nome do angariador, cadastre em Imóvel, Angariador. Administrar condomínio. Marque este campo quando a imobiliária for responsável pela cobrança do valor do condomínio deste imóvel através do boleto de aluguel. Esta marcação serve apenas para o relatório mensal dos imóveis, dos quais você deve lançar os valores para cobrança. Data verificação. Informe a data da última verificação de débitos junto ao condomínio ou à administradora. Garantia aluguel. Informe o número de meses que a imobiliária garante o pagamento do valor do aluguel ao proprietário, mesmo sem receber. Nota sobre a garantia de aluguel. Após cadastrado o inquilino, esta opção só poderá ser alterada através do cadastro do inquilino, na opção Contrato. Grupo. Este campo destina-se a separar grupos de imóveis distintos dentro dos cadastros, através de uma codificação composta por 3 dígitos. Por exemplo, imóveis com valor superior a R$ 5.000, você poderá definir como pertencentes ao grupo 001. Também aqueles imóveis que sejam administrados pela imobiliária e que vieram, por exemplo, quando da compra de alguma carteira pela empresa e que têm um tratamento diferenciado, etc. Você pode também usar para diferenciar grupos de atendimento a determinados proprietários, especificando inclusive quais funcionários estarão designados a prestar o atendimento. Deixando o campo com zeros ou em branco, o sistema não fará separação de grupos. Último inquilino. Neste campo, o sistema informa o código e o nome do último inquilino que ocupou este imóvel quando este estiver em divulgação, ou do inquilino atual quando este imóvel estiver locado, ou ainda, informará 00 quando este imóvel ainda não tiver sido locado. Data da baixa. Informe a data da baixa do imóvel quando este deixar de ser representado pela administradora. Motivo baixa. Selecione o motivo da baixa deste imóvel. Para cadastrar esses motivos de baixa, vá até a barra de ferramentas em Tabelas, Cadastro de Tabelas, e na tela que se abrirá, clique em Novo e selecione Motivo Baixa. Na tela de dados adicionais, clicando no botão de inclusão, você informa os usuários que possam receber comissão sobre a intermediação deste imóvel. Veja mais detalhes sobre este processo em Cadastro de Intermediação. Ao clicar na aba Alerta, esta tela se abrirá, e você poderá escrever um aviso como no exemplo, e cada vez que o cadastro deste imóvel for aberto por algum usuário da rede, este alerta aparecerá em destaque. Para apagar esta mensagem de alerta, nunca clique no botão Exclui, pois você excluirá todo o cadastro. Quando for apagar, clique no botão Edita, selecione com mouse o texto a ser apagado, e use a tecla Delete do teclado do seu computador. Em seguida, clique na tecla Salva deste cadastro. Quando precisar cadastrar novamente um novo alerta, basta clicar em Edita, e digitar o alerta novamente. Ao clicar na aba Observação do cadastro do imóvel, você tem um local para armazenar em banco de dados todas as informações relativas a este imóvel. Estas informações ficarão registradas para futuras consultas suas e de outros colaboradores da empresa. Para cadastrar o setor responsável, vá até a barra de ferramentas em Tabelas, Cadastro de Tabelas, e na tela que se abrirá, clique em Novo e selecione Setor Observação Imóvel. Digite um código e o nome para o setor responsável. Agora o mais importante disto tudo é que você poderá visualizar apenas as observações, filtrando por setor responsável, selecionando Mostrar observações somente do setor.
Esta seleção também poderá ser usada para se emitir relatórios, separando por setor, por data, etc. Para apagar uma observação, selecione a observação e pressione as teclas Ctrl e Delete do seu teclado juntas. Nesta tela IPTU, você terá as informações cadastradas sobre o IPTU deste imóvel. Você pode dar um duplo clique na linha IPTU para abrir o cadastro do IPTU, ou ir diretamente na barra de ferramentas em Cadastro de IPTU. Veja mais sobre este processo em Cadastro de IPTU. Nesta tela, você poderá consultar as dependências que compõem este imóvel após criada a vistoria em Cadastro de Vistorias. Nesta tela, você poderá consultar todas as vistorias efetuadas para este imóvel. E assim, chegamos ao final do treinamento sobre o cadastro do imóvel.